Boa tarde, meus alunos do oitavo ano. Aqui quem fala é o professor Rosinaldo Aguiar e a nossa aula de hoje é sobre as diferentes formas de regionalização. Esse conteúdo é um conteúdo longo e eu o dividi em algumas partes, tá? E nós vamos trabalhar ao longo das próximas aulas, tá? Então, quando nós falamos de formas de regionalização, nós precisamos entender alguns elementos. Primeiro, o que significa uma região, né? Uma região é uma porção do território que apresenta características semelhantes, tá? De acordo com determinados critérios e classificações que são estabelecidas. Então, toda região é uma porção de um território que apresenta características semelhantes, tá? De acordo com critérios que são estabelecidos, tá? Outro item importante também quando nós falamos de região é o que significa o termo regionalizar, né? Regionalizar significa dividir um espaço, um território em regiões, tá? Também levando em consideração os critérios que são levados em conta para estabelecer uma região. Então, uma região é uma porção do território que apresenta características semelhantes de acordo com determinados critérios, e a regionalização, ou regionalizar, é a divisão de um espaço em regiões, tá? Para nós entendermos também esse conteúdo sobre regionalização, nós precisamos também entender quais são os critérios utilizados para fazer uma regionalização, tá? E entender também os principais tipos de regionalizações que são utilizados para estudar o mundo, estudar um continente, um país, tá? Então, qual é a importância da regionalização? É que por meio da regionalização nós podemos estudar um conjunto de países, comparando suas diferenças e semelhanças e analisando aspectos gerais e particulares, tá? Então, as regionalizações elas têm essa função de nos permitir entender melhor um conjunto de países, mas pode ser também um país, uma determinada área de um país, compreendendo as diferenças e semelhanças dessa área que está sendo estudada. E aqui eu apresento para vocês alguns critérios que são utilizados para fazer uma regionalização. Para dividir um espaço em regiões, nós podemos utilizar diferentes critérios, como, por exemplo, critérios naturais, tais como clima, a hidrografia, que é estudar os rios de uma região, a vegetação, tá? Podemos usar também critérios econômicos, a produção industrial, agrícola, a renda per capita, o uso de tecnologia. Podemos usar critérios políticos, como, por exemplo, os regimes de governo, se é uma república, uma monarquia. Critérios sociais, tais como taxa de mortalidade, de natalidade, indicadores sociais, também como educação, saúde, renda. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que nós vamos estudar mais adiante. Critérios culturais, como religiões, idiomas, as etnias, tá? Então, usando diferentes critérios, nós podemos estabelecer diferentes tipos de regionalizações. Então, é bom que a gente saiba disso. Se eu usar, por exemplo, critérios naturais, eu poderei dividir o mapa mundi de uma maneira diferente, em diferentes regiões. Se eu usar critérios econômicos, o mundo já será dividido em regiões de uma forma diferente, e assim por diante, de acordo com o critério utilizado, tá? Então, aqui eu apresento para vocês alguns tipos de regionalizações. Por exemplo, aqui, uma regionalização com base em aspectos culturais, levando em conta aqui as religiões, tá? Então, essa divisão aqui é uma divisão do mundo com base nas religiões, né? Então, aqui a gente tem o mundo dividido de diversas maneiras, tá? Usando o critério aqui da religião. Vocês têm esse mapa no livro de vocês, tá? Lá na página 62 do livro, vocês têm explicando essa divisão com base em áreas geoculturais, tá? Levando em consideração principalmente a questão religiosa. Aqui um outro mapa,
onde o mundo está dividido com base na questão da biodiversidade, né? E é importante estudar o mundo com base em critérios ambientais para identificar as semelhanças na questão natural nas diversas áreas do mundo, como a questão das desigualdades no uso dos recursos naturais do planeta, os impactos ambientais que vêm ocorrendo no mundo em decorrência da exploração dessas regiões naturais. E aqui a gente tem um mapa do mundo de acordo com a biodiversidade, que é muito importante. A biodiversidade é a variedade de espécies animais e vegetais encontradas em um determinado lugar. E o estudo da biodiversidade hoje é muito importante, porque a biodiversidade é uma riqueza supervalorizada hoje no mundo. Conhecer as riquezas naturais de um local podem ser importantes, porque a biodiversidade hoje é fundamental para a produção de riquezas, é algo que vem sendo cada vez mais explorado. Por exemplo, a floresta amazônica, a nossa floresta que cobre a nossa região aqui, ela é riquíssima em biodiversidade, é um espaço cheio de riquezas a explorar, que pouco a pouco vai sendo conhecida. Que é uma regionalização com base em critérios econômicos e sociais, uma divisão do mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tá? É uma divisão baseada em critérios econômicos e sociais, porque ela leva em consideração aqui as características econômicas e as características também sociais desses países. Essa divisão ela foi feita pela primeira vez lá na década de 50, no cenário da Guerra Fria, quando se percebeu que entre os países havia uma forte diferença na qualidade de vida, no nível de riqueza e nas condições sociais das populações no mundo, tá? Então, por exemplo, os países em laranja aí são os países desenvolvidos, que são aqueles países que têm mais riquezas acumuladas, produzem mais tecnologia, que têm mais influência na economia mundial, onde as populações têm melhor qualidade de vida. Já os países em verde aí são os países subdesenvolvidos, que são países que têm uma qualidade de vida ruim, que não tem grande expressividade na economia mundial, tá? São países que não produzem muita tecnologia, que não têm muitas riquezas acumuladas. Depois nós vamos ver melhor esse critério de regionalização que é muito utilizado no mundo, tá? Nós vamos entender melhor a diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aqui uma outra divisão baseada em critérios econômicos e sociais, que é a divisão do planeta em países do norte e países do sul. Nessa regionalização, essa regionalização ela foi feita logo depois do final da Guerra Fria, porque se percebeu que a maioria dos países mais ricos, mais desenvolvidos, ficam ao norte do planeta, enquanto que os países mais pobres, subdesenvolvidos, ficam na parte sul do planeta. Mas detalhe, vocês veem aí uma linha separando os países do norte, que são os países em verde, e os países do sul, que são os países em laranja ou vermelho. E essa linha, ela não leva em conta essa divisão entre países do norte e países do sul, ela não leva em conta a linha do Equador, tá, gente? É tanto que foi criada uma linha divisória para dividir o norte rico e desenvolvido do sul pobre e subdesenvolvido, tá? E essa linha, por exemplo, ela é uma linha que não é muito rigorosa. A gente tem, por exemplo, aí países que são considerados do norte, mas estão no hemisfério sul. É o caso, por exemplo, aqui embaixo da Austrália e da Nova Zelândia. Aqui embaixo do mapa, que estão em verde, no cantinho direito, que são países que estão na parte sul do planeta, mas são considerados países do norte, tá? Assim como a gente tem vários países que estão acima da linha do Equador, mas são considerados países do sul porque são pobres e subdesenvolvidos. Então é uma regionalização que não leva muito em conta a linha do Equador, apesar da denominação dela ser a regionalização do mundo em países do norte e países do sul, tá?
Nós tínhamos também uma outra regionalização que durante muito tempo foi utilizada, principalmente no período da Guerra Fria, que foi a regionalização do planeta em 3 mundos: o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. O primeiro mundo era formado pelos países capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo eram os países socialistas. E o terceiro mundo eram os países capitalistas subdesenvolvidos. Essa regionalização hoje ela não é mais utilizada, porque a Guerra Fria acabou e o segundo mundo praticamente desapareceu. Os países que eram socialistas, eles quase todos abandonaram o socialismo e adotaram o sistema capitalista. Então essa regionalização ela acabou caindo em desuso, mas durante muito tempo ela foi utilizada. E ainda hoje ainda se usa o termo primeiro mundo para falar de países ricos e desenvolvidos, e terceiro mundo para falar dos países subdesenvolvidos, né, pobres, com baixo desenvolvimento social. Mas não é mais uma divisão utilizada, porque não existe mais o segundo mundo. Apenas os termos primeiro e terceiro mundo, que hora ou outra são utilizados pelos meios de comunicação, tá? Então é isso. Espero ter os ajudado. Depois nós vamos continuar a falar sobre as diferentes formas de regionalização. Tem a segunda parte ainda desse conteúdo, tá? Façam a atividade que eu enviei. Quando resolverem, me mandem de volta, tá? Se cuidem. Um grande abraço.